Ora então, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma sessão Invasoras às Quartas, organizada pela Rede de Estudos e Gestão de Espécies Invasoras da SPECO. Hoje temos connosco o João Canning-Gold. O João é um ecólogo marinho, é investigador e trabalha na Ilha da Madeira. Hoje é a primeira vez que temos uma palestra sobre o que se passa na Ilha da Madeira acerca de invasoras, espécies invasoras. O João é fundador e coordenador do Mar em Madeira e é também investigador principal na Ardítica, é uma agência regional para o desenvolvimento de investigação e tecnologia e inovação na Madeira. João pertence também à direção do MARE, que é o Marine and Environmental Science Center, que é uma das maiores unidades de investigação em Portugal, a lidar essencialmente com a sua investigação ligada ao mar e todas essas temáticas. É investigador principal e é também o coordenador científico do Smithsonian, de um grupo que é o Marine Geo Northeast Atlantic Madeira. E o João já andou por muito viajado, já trabalhou e investigou durante toda a sua carreira e a sua formação noutros locais. Teve, por exemplo, na Alemanha, no Geomar, que é um centro de investigação bastante conhecido quem trabalha nos assuntos marinhos. Eh, Antes de fundar o seu atual laboratório, não é? Na Madeira, o João também esteve no Smithsonian, nos Estados Unidos. Atualmente, o João também pertence ao ICES. O ICES é o Conselho Internacional para a Exploração dos Mares, é um grupo, tem vários grupos de trabalho esta instituição e um deles é essencialmente dedicado às introduções e à transferência de organismos marinhos, e o João é um dos coordenadores. E hoje o João vem cá falar-nos de bolas de futebol, tsunamis e espécies invasoras. Muito obrigada. Exatamente. Muito obrigado, João, e eu passo-te a palavra. Muito obrigado, Eliana. Eu vou tentar partilhar aqui o ecrã primeiro. Diz-me se está tudo bem. Está tudo Acho bem? que sim. Ok. Muito obrigado por esta oportunidade e pelas tuas palavras. É um gosto estar aqui convosco. Acho que nunca falei para tanta gente no Zoom. É a primeira vez. E gostava de começar por vos dizer que eu sou uma espécie nativa. Eu nasci na Ilha da Madeira. Tive muitos anos fora da Madeira, mas acabei por voltar. Eu escolhi este título, vocês já vão perceber porquê, devem estar a interrogar o que é que tem bolas de futebol e tsunamis a ver com espécies invasoras, mas espero que no final desta palestra percebam e obrigado por estarem tão tarde a me ouvir. Juro que não vos vou amassar muito. Um, Antes de começar propriamente na palestra, gostava num slide, falar um pouco da minha instituição. Como a Eliana disse, o mar é um dos maiores centros de investigação no país. Tenho aqui alguns números só para partilhar convosco. Neste momento temos 7 unidades regionais de investigação. Coimbra, Leiria, Lisboa há 3 unidades, o ISPA e a Nova e a Universidade de Lisboa. Depois temos em Évora e temos na Ilha da Madeira. Mais recentemente, vamos também ter uma URI, uma unidade de investigação em Setúbal. Nós publicamos mais do que um paper por dia. Temos cerca de 300 projetos ativos neste momento. Já desenvolvemos cerca de 20 patentes, temos cerca de 126 teses de doutoramento nos últimos anos, e movimentamos cerca de 45 milhões de euros em projetos e outro tipo de financiamento nestes últimos 4 anos. Um, Relativamente ao que nos traz aqui hoje, o que nos motiva a nós, investigadores e cientistas marinhos, é sobretudo um, a biodiversidade e aquilo que está, no fundo, a afetá-la neste momento. Nós estamos muito preocupados aqui na Madeira com o estado da biodiversidade, a sua conservação e aquilo que deixamos para as gerações futuras. Como vocês devem saber, a biodiversidade está sujeita a uma série de ameaças. A principal ameaça à biodiversidade, quer no meio terrestre, quer no meio marinho, é a destruição de habitats. Temos aqui uma imagem de uma ilha artificial e vocês conseguem imaginar que, ao construir esta ilha, foi danificado todo um ecossistema.
Podia estar aqui uma outra imagem de um túnel no meio terrestre, ou de uma estrada, por exemplo, ou de um hotel numa costa. Eu escolhi esta porque é bastante impactante. Depois temos a questão das espécies invasoras, que são espécies que vêm de outras paragens para as nossas regiões. Eu já vou aprofundar esta questão. Temos também a sobrepesca, por exemplo, e mais recentemente temos a questão do lixo marinho. Todos vocês têm visto nas redes sociais e nos noticiários imagens como estas, focas presas em emaranhados de pesca ou tartarugas com plásticos. Cada vez são mais frequentes este tipo de imagens e, de facto, o lixo marinho é já também considerado uma das ameaças à biodiversidade marinha. E depois, ao mesmo tempo, e amplificando isto tudo, temos as alterações climáticas. O que vocês veem aqui nesta animação, cada uma destas barras diz respeito à temperatura média em todos os países do mundo, e vocês vão ver que todas estas barras vão transitar de cores cada vez mais azuis para cada vez mais vermelhas. E vêm os anos a passar e vem a tendência global no canto superior direito desta imagem. Portanto, é uma imagem impressionante. Vêm-se, isto são dados, atenção, que são dados da NASA, isto não são dados inventados, são mais de 100 anos de dados, e vê-se claramente esta tendência de irmos do azul para o vermelho, e é de facto impressionante. Portanto, as alterações climáticas estão mesmo a acontecer, não são ficção, e amplificam todas estas pressões humanas que vos falei há pouco. O que é uma espécie não indígena, uma espécie invasora? Aqui temos alguns sinónimos, ou termos que são usados na literatura científica. Uma espécie exótica, uma espécie introduzida, uma espécie não nativa, uma espécie não indígena, uma espécie alienígena ou invasora. Existem muitos termos, estes são só alguns deles. Eu gosto mais do que está sublinhado, em inglês significa non-indigenous species, ou seja, espécies não indígenas. Eu gosto mais deste, pessoalmente, porque parece-me a mim um termo mais conservador, mais geral, mas posso-vos dizer que não há consenso na comunidade científica. Existem mais de 200 artigos científicos que se debruçaram nos últimos anos sobre a terminologia na disciplina de invasões biológicas. Portanto, não há muito consenso. Mas eu gosto de utilizar esta definição. E esta definição é uma definição simples, diz que é uma espécie não indígena, uma espécie que se moveu para fora do seu ambiente normal, não é? Via a ação humana, independentemente do seu impacto no ecossistema nativo. Existe uma série de vetores de introdução, ou responsável por introduzir espécies não indígenas nos vários locais do mundo. No meio marinho existem mais de 30 vetores conhecidos. Eu não me vou debruçar sobre eles todos, vou só me debruçar sobre um, que é o mais importante, que é o mais significativo, que é o shipping, ou o tráfego marítimo. O que vemos aqui nesta imagem, que é de um artigo científico de 2010, é, no fundo, a rede complexa de movimentos de navios de carga no mundo nesta altura. Portanto, vê-se aqui claramente, quer dizer, as rotas mais amarelas são as mais frequentes, não é? Vemos aí claramente da zona do Canal de Suez, o Canal do Panamá, as mais frequentes, e é impressionante a quantidade de embarcações de carga que circulam pelos nossos oceanos. Agora imaginem isto em termos de biofouling. Portanto, se nós imaginarmos, por exemplo, eu gosto muito de dar este exemplo aos meus alunos, que é uma garrafa de Coca-Cola no mar durante 1 ou 2 meses. Essa garrafa de Coca-Cola, ao fim de 1 ou 2 meses, terá primeiro um biofilme e depois uma comunidade biológica irá recortar a superfície dessa garrafa de Coca-Cola. Estamos a falar de animais como cracas ou até mesmo macroalgas. Agora imaginem a mesma analogia num casco de um grande navio como este que vocês veem aqui nesta imagem. O que é que acontece é que esse navio vem de uma outra paragem, não é? E depois, quando chega aos nossos portos, tem essa comunidade biológica a recrutar todo esse ecossistema no casco, e depois pode ocorrer aí uma invasão biológica. Da mesma forma, também ainda dentro desta questão do tráfego marítimo, existe esta questão das águas de lastro. O que é isto das águas de lastro? Os grandes navios de carga têm um grande sistema de tanques de água para compensar o peso da carga. Ou seja, por exemplo, vamos imaginar um navio que vem de Roterdão para a Ilha da Madeira.
e vem cheio de carga. Quando chega à Ilha da Madeira, tem que descarregar essa carga para voltar para trás, e para compensar o peso dessa carga, tem um sistema de bombagem que, no fundo, capta a água do porto, imaginem, o Porto do Caniçal ou do Funchal, para dentro desses tanques, e depois, quando chega a Roterdão, tem que, no fundo, descarregar toda essa água. Estamos a falar de milhões, ou muitas toneladas de água, que têm milhões de células planctónicas. Estamos a falar, por exemplo, de larvas de peixe, ou mesmo de microalgas tóxicas. Portanto, através destes dois subvetores, águas de lastro, por um lado, e o biofouling, ou as incrustações, por outro, o tráfego marítimo é considerado o vetor de introdução mais relevante ou mais significativo dentro das introduções marinhas. Até que em 2011 aconteceu um fenómeno, algo impensável para a comunidade científica que se debruça sobre esta disciplina das invasões biológicas, principalmente no ambiente marinho. Aconteceu este tsunami no Japão em 2011. Vemos aqui imagens impressionantes tiradas da internet, que vocês podem, muitas delas são conhecidas para vocês. Muita destruição e, portanto, isto teve a ver com um grande terremoto na escala de 9, não é? Com um epicentro a 72 quilómetros da costa do Japão, foram cerca de 6 minutos de destruição. Obviamente, houve aqui um tsunami que criou ondas superiores a 30 metros de altura, morreram mais de 15 mil pessoas, muitos desaparecidos, muitos feridos e muitos estragos na ordem dos bilhões de dólares. Portanto, aqui a pergunta é qual é que é a relação possível entre este tsunami que ocorreu no Japão e a proliferação de espécies não indígenas? A resposta surgiu através de uma bola de futebol, que é o título desta palestra, não é? Acontece que um ano depois do tsunami, houve uma bola de futebol de um miúdo japonês que deu à costa do Alasca. Aqui vemos uma imagem dessa bola que está assinada, e foi possível saber que essa bola era do miúdo japonês, e essa bola continha uma comunidade biológica a colonizar a superfície da bola. Tinha cracas, tinha mexilão, e tinha macroalgas. Esta bola fez uma viagem de mais de 5 mil quilómetros durante um ano e deu à costa oeste dos Estados Unidos da América, nomeadamente no Alasca. No mês seguinte, em British Columbia, uma Harley Davidson com uma matrícula japonesa, portanto uma moto, uma Harley Davidson, uma matrícula japonesa, dentro de um contentor, também deu à costa de British Columbia. Depois começaram a aparecer outros objetos, por exemplo, aqui vemos uma imagem do vosso lado esquerdo de uma embarcação de pesca cheia de percebes vindos do Japão e que deram à costa de British Columbia, a costa oeste do Canadá, que fez também esta viagem de 5 mil quilómetros. Vemos aqui uma imagem atualmente desta mesma Harley Davidson que atravessou o Pacífico e agora está no museu nos Estados Unidos, a título de curiosidade. Mas depois, em junho de 2012, no estado do Oregon, também na costa oeste dos Estados Unidos, deu à costa um pontão do tamanho com 20 metros de comprimento e 6 metros de altura, um ecossistema inteiro, contendo milhares de organismos viáveis, macroalgas, esponjas, briozoários, tunicados, caranguejos, etc., ainda vivos. Tinha uma matrícula japonesa e foi possível fazer um track de onde é que esse pontão vinha. Vemos aqui mais uma imagem do tamanho deste pontão, e então, vemos aqui os cientistas a fazerem as primeiras amostragens neste pontão desta marina no Japão. Portanto, muitas centenas de organismos viáveis, mais de 100 espécies diferentes foram identificadas que fizeram esta viagem. E isto foi capa da revista Science em 2017, publicado pelo meu mentor, o Dr. Jim Carlton, e é um trabalho de referência ainda hoje em dia. Portanto, em termos de todos nós conhecíamos e sabíamos que a questão do lixo marinho era uma questão atual, que era digamos que uma pressão antropogénica que afetava a vida marinha, mas só a partir desta questão, deste fenómeno que aconteceu em 2011, é que a comunidade científica começou-se a debruçar sobre a questão, sobre o fenómeno do lixo marinho e como é que o lixo marinho pode também ser considerado um vetor de introdução de espécies e como é que está a intensificar estas introduções a uma escala mundial. Portanto, nós, quando chegámos aqui à Madeira, tentámos também investigar este fenómeno à nossa escala local, não é?
E então fizemos aqui um desenho experimental, algo oportunístico, mas que funcionou muito bem, e vocês já vão ver porquê. O que é que nós fizemos? Nós, como vocês sabem, a Madeira é uma ilha turística, temos muitos turistas e temos muitas empresas marítimo-turísticas que vão para o mar todos os dias, nomeadamente empresas de whale watching, centros de mergulho, empresas de big game fishing e outras. Então nós chegámos a um acordo com elas, fomos falar com elas e pedimos-lhes ajuda e uma colaboração e demos-lhes as seguintes tarefas. Sempre que eles vissem um objeto flutuante nas nossas águas, que tirassem uma fotografia, que recolhessem a coordenada GPS e que trouxessem para nós, no nosso centro de investigação no Mar em Madeira, o objeto para nós procedermos às amostragens. Portanto, o que é que nós fizemos? Nós, quando tínhamos os objetos connosco no laboratório, no fundo fizemos aqui uma amostragem. Primeiro procedemos a aquilo que nós chamamos de uma assinatura biológica, que não é mais do que uma técnica bioforense, tentar perceber que tipo de espécies é que estavam agarradas e a colonizar estes objetos, ou estes bocados de lixo, não é? E depois, do ponto de vista bibliográfico, tentar perceber onde é que essas espécies eram nativas, e daí tentar associar de onde é que poderiam ter vindo esses objetos. Depois, alguns desses objetos têm marcas e matrículas, por exemplo, encontramos, por exemplo, boias de navios com o mesmo número de referência do navio, e se foi possível identificar de onde é que essa marca vinha, de onde é que esse item vinha. E depois colaboramos com os nossos colegas do Observatório Oceânico da Madeira, que são cientistas, são oceanógrafos físicos, para tentar, através de modelação, tentar perceber de onde é que estes objetos vinham. O que é que nós lhes demos a eles? Demos, no fundo, os valores da coordenada GPS, onde é que encontramos esses objetos, e também o peso dos objetos. Isto foi o que encontramos. Isto, por acaso, estes dados não estão muito atualizados. Encontramos mais do que 71 objetos, mas é só para vos dar aqui uma noção. Aqui estão 71 objetos representados. Vocês veem que os pontos estão maioritariamente na costa sul da Ilha da Madeira. Porquê? Porque é onde estas empresas operam. Portanto, mais uma vez, isto foi uma amostragem oportunística, não é? O passo seguinte é fazer uma amostragem mais standardizada, com o mesmo número de amostras, não é? Mas pronto, isto foi o que conseguimos na altura, mas deu para perceber claramente que havia vários objetos a flutuar na nossa costa, e nós dividimos estes objetos em três: objetos flutuantes, objetos que encontramos no fundo, isto foi através de mergulho científico e mergulho de lazer dos projetos de mergulho, e também objetos que encontramos nas praias, com algumas amostragens que fizemos em praias. Algumas imagens dos objetos que encontramos, muitas garrafas, muitos emaranhados de pesca, boias, mais boias, equipamentos científicos também encontramos. Encontramos uma série de objetos, como podem ver. Em termos das espécies que encontramos, aqui encontramos cerca de 130 espécies diferentes. O que vemos aqui neste gráfico, eu não me vou alongar muito, mas as diferentes cores dizem respeito aos diferentes tipos de lixo. Ou seja, em azul vocês veem o lixo flutuante, a laranja vem o lixo que encontramos no fundo, e a cinzento vem o lixo que encontramos nas praias. E cada uma destas linhas diz respeito aos grupos taxonómicos. Portanto, posso-vos dizer que, em termos do lixo que encontramos mais no fundo do mar, claro que em águas pouco profundas, e encontramos essencialmente briozoários e poliquetas, enquanto que, por exemplo, no lixo flutuante encontramos mais moluscos e mais macroalgas. E esta aqui é a imagem que eu queria que vos transmitisse, não é? No fundo, isto é o take-home message. A maior parte das espécies que encontramos associadas ao lixo eram espécies nativas, ok? Portanto, aqui na parte do lixo flutuante, 87% das espécies eram nativas. No lixo que encontramos no fundo, 90% das espécies associadas ao lixo também eram nativas, e 93% das espécies que encontramos associadas ao lixo na costa também eram nativas. Mas também encontramos espécies não nativas, 13%, 10% e 7%, respectivamente. A percentagem não é alta, mas basta 1%, não é? Para podermos chegar à conclusão que, de facto, este vetor, o lixo marinho, também é um vetor a ter em conta, e nós já podemos dizer que já introduziu, é responsável pela introdução de algumas espécies aqui na Madeira, nomeadamente, por exemplo, um coral na costa norte da ilha da Madeira.
Então, de onde é que estes objetos, de onde é que eles vêm, não é? Isto é o que nos diz a modelação. Portanto, através do material que nós enviámos para os nossos colegas do Observatório Oceânico da Madeira, eles fizeram, no fundo, uma modelação para trás no tempo, um backtrack de 2 anos, e aqui vemos que a maior parte dessas partículas, ou que vocês veem aqui nesta pequena modelação, que espero que consigam ver, as partículas são um bocadinho pequeninas, mas a maior parte destas partículas vem da costa este dos Estados Unidos, seguindo o giro subtropical do Atlântico Norte. E esta conclusão, no fundo, está bem alinhada com as trajetórias de boias, no fundo, que andam à deriva, que são, no fundo, instrumentos científicos, que dizem exatamente a mesma coisa. Portanto, estas boias e estas correntes vêm da costa este dos Estados Unidos da América. É importante referir que nós estávamos preocupados apenas em tentar perceber que tipo de lixo e espécies é que chegam às nossas águas, mas obviamente que nós também exportamos espécies e exportamos lixo para outras localidades, não é? Mas esse não foi o objetivo desta investigação. Nós queríamos primeiro saber que tipo de objetos e que tipo de espécies é que vinham nestes objetos para as nossas águas aqui na Madeira. Portanto, em termos de conclusões gerais desta pequena investigação, hum, como disse, apesar de com uma percentagem reduzida, foram encontradas espécies não indígenas a colonizar lixo marinho nas nossas águas, aqui na Madeira, e podemos concluir que o lixo marinho é um vetor viável de introdução de espécies não indígenas na região. Encontramos mais espécies não indígenas no lixo flutuante, seguido do lixo que encontramos no fundo e por fim no lixo que encontramos nas praias. E a questão da modulação que fizemos com os nossos colegas oceanógrafos físicos também indica que estes objetos vêm, na sua grande maioria, da costa este dos Estados Unidos da América. Gostaria de também vos falar, muito rapidamente, e para terminar, e podemos falar um bocadinho, de uma base de dados que fizemos no ano passado, que ainda está em testes e que nós damos o nome de Denise, mais uma vez para brincar um bocadinho com o acrónimo NIS, de espécies não indígenas, que é o que nós chamamos de Global Database on Marine Debris and Non-Indigenous Species, como quem diz, base de dados global em lixo marinho e espécies não indígenas. O mapa que vem aí nesta imagem foi o mapa que eu tirei hoje, da nossa base de dados, e diz respeito aos pontos que já estão incluídos nesta base de dados. Então, o que é esta base de dados? No fundo eu trouxe aqui um pequeno vídeo que fizemos, é uma base de dados global, e isto, qualquer pessoa pode utilizá-la e pode criar os nossos relatórios. Portanto, no fundo é preciso fazer um login, é preciso registar-se nesta base de dados, e depois é possível adicionar um relatório nesta base de dados. Começamos por colocar que tipo de lixo é que encontramos num determinado local, podemos colocar a coordenada GPS, a data, está muito bem feita, porque nós temos agora uma equipa de computer scientists a trabalhar connosco, podemos adicionar fotografias, podemos colocar qual é que é a região, podemos depois caracterizar que tipo de lixo, se é flutuante, se encontramos na praia, em que tipo de habitat, se encontramos numa praia, se foi numa zona intertidal, se foi num mangal, enfim, tem uma série de opções, até podemos colocar o peso, por exemplo, e tem mesmo uma série de características. Depois, em termos da identificação biológica, conseguimos fazer uma associação com o Worms, há uma integração com o Worms em que basicamente é tudo automático, colocamos lá o nome da espécie e toda a taxonomia sistemática é preenchida automaticamente. Podemos dizer se a espécie foi encontrada viva ou morta, se é um adulto, se era uma larva, enfim, tem uma série de opções que depois vocês podem explorar. Depois, para além disso, também pensamos nas pessoas que já têm dados no seu computador, em formato Excel. Portanto, também é possível importar estes dados para a nossa base de dados, e é isso que estamos agora a explorar com vários colegas que trabalham nesta temática no mundo inteiro. E o objetivo é utilizar isto como um repositório de dados que podem colocar nos artigos científicos. Foi mais desenhada esta base de dados para a comunidade científica, mas também estamos a pensar como é que esta base de dados pode, por um lado, ajudar a decisão política e os gestores,
mas também o comum cidadão. Cada vez mais se fala em citizen science e esta é uma ferramenta que nos parece muito importante para a questão do citizen science. Terminava, para não vos amassar mais, com um QR Code desta mesma base de dados que vocês podem perfeitamente explorar. É grátis. E se tiverem qualquer tipo de dúvida, entrem em contato connosco. É uma base de dados que está a crescer e nós queremos que cresça cada vez mais, porque pensamos que poderá ser muito útil na investigação nesta temática para toda a comunidade científica. E com isto, terminava agradecendo à minha equipa, porque isto não é um trabalho de um homem só, obviamente, é uma equipa que está a crescer. Nós, neste momento, somos cerca de 38 investigadores de 14 nações diferentes, somos mais mulheres do que homens, e ainda bem que assim é. E somos uma equipa algo jovem. Eu já não sei se não sou assim tão jovem, mas orgulhamos disso. Muito obrigado, estou à vossa disposição. Muito obrigada, João, muito interessante. Eu estava aqui a ver o chat e vi que já está dinâmico, já tem aqui uma série de questões. Eu vou-te pedir assim um bocadinho só para eu conseguir organizar Claro, claro. todas as perguntas que já foram sendo colocadas aqui. Eu também aprendi coisas. Também devo dizer que já inseri um registro na base de dados. Achei muito Muito, intuitiva muito e obrigado. sim, eram umas fotografias que eu tinha aí da praia, que tinha ao dar um passeio, e tinha no computador. E pensei, olha, realmente um bom sítio para ir revisitá-las e armazená-las aí. Ora então, se bem me lembro, a primeira questão que eu vi assim a aparecer, hum, Bem que seja. Boa noite a todos. A do qual é? Vítor Pombeiro. Queres ajuda? Quero, que eu estou aqui a andar para trás. Não Eu creio que a primeira que eu cheguei um bocadinho atrasada, peço desculpa, e por isso posso ter escapado alguma que esteja para trás. Mas a primeira que eu vejo é de Vítor Pombeiro, e ele diz que no caso do terremoto, ou de um tufão, um furacão, um fenómeno natural, a bola de futebol foi uma bola de futebol, mas poderia ser parte de uma árvore, de animais, de qualquer coisa viva, não é? E ele diz que penso que estes fenómenos foram parte da causa da dispersão das espécies para ilhas e outras localizações mais afastadas, mas o exemplo das embarcações, aí sim é uma intervenção humana direta. Eu creio que ele quer estar a dizer que quando são invasões biológicas de fenómenos naturais, que é mais das ações humanas do que das catástrofes, fenómenos naturais que podem ocorrer em muitas situações que não têm a ver com o homem. Não sei se Claro. queres comentar, João. Sim, sim, posso comentar. Excelente pergunta que não tem uma resposta muito fácil. Como em tudo, nós cientistas gostamos de complicar. Mas, obviamente que antes deste tsunami que ocorreu em 2011, já a comunidade científica, especialmente os ecólogos bentónicos, já estudavam os fenómenos de rafting. E havia alguns trabalhos de rafting, precisamente com troncos de árvores. Há um colega nosso que trabalha no Chile, por exemplo, que tem muito trabalho nessa área antes de 2011. Esta questão do tsunami, obviamente, é um fenómeno natural, mas um, como fez com que muitos destroços uh, antropogénicos de plástico, embarcações de plástico, marinas, enfim, bolas de futebol, etc., fez com que esses itens, digamos, humanos ou construídos pelo homem chegassem a uma outra paragem. E por essa razão é considerado antropogénico, mas obviamente eu percebo a associação e já, obviamente que antes disto já ocorriam fenómenos de rafting natural. Ok, Exato. muito obrigada. Depois o Vítor completa que não quer dizer que o lixo marinho não seja um problema, porque bem pelo contrário, o lixo Claro, claro. sozinho, mesmo sem as invasões, já seria um problema gravíssimo. Depois Hum, a próxima. É a Queres... Mariana. A Mariana Barbosa está a perguntar se a vossa aplicação, esta do Marine de Brice, tem alguma ligação com o iNaturalist. Não. Nós conhecemos o iNaturalist. O iNaturalist é uma excelente aplicação usada por muita gente. Nós, neste momento, esta base de dados não é uma aplicação, é um website. Pronto. Ainda não temos isto em formato de app. O nosso grupo, por acaso, já desenvolveu algumas apps, nomeadamente apps de lixo marinho, mas não associados às espécies não indígenas, mais para caracterização de lixo. Mas neste momento não tem qualquer ligação ao iNaturalist. Foi uma coisa
numa primeira fase desenhada para cidadãos, mas depois aí começámos a pensar que poderia ser difícil a questão da validação das espécies. E assim como desenhámos para cientistas, porque os cientistas, ao terem publicado os trabalhos, nós aí ultrapassámos a questão da validação, porque à partida já houve validação científica no processo de peer review. Por isso é que decidimos por este formato. E no seguimento disso também que acabas de dizer, João, há aqui uma pergunta da Letícia que diz se existe alguma atividade de sensibilização prevista para que as pessoas comuns, digamos, não sejam os investigadores para quem inicialmente foi desenhada, tenham acesso a esta ferramenta. Olha, esta iniciativa, por exemplo, é uma delas. Eu já fiz algumas apresentações e comunicações e pessoas do meu grupo também. Mas nós estamos agora a pensar, eu acho que esta ferramenta ainda está um bocadinho direcionada para a comunidade científica. Nós estamos a pensar em criar diferentes tipos de utilizadores, ou seja, pode haver um utilizador cientista, depois um utilizador cidadão e outro, por exemplo, gestor de uma marina, por exemplo. Estamos a pensar nisso, mas ainda não conseguimos fazer. Ainda estão a testar, a ver como vai ser. Ideias há muitas, há pouco tempo. Vai-se fazendo, vai-se fazendo. Exato. Muitas pessoas a dar-te os parabéns, que foi muito interessante e muito motivador. Obrigado. E eu não vou passar estes comentários. Mas depois temos aqui uma pergunta da Elizabeth Mesquita que diz que eu gostava de saber que avanços têm sido conseguidos na gestão das embarcações que navegam com bandeiras de conveniência, usualmente não sujeitas à regulamentação ou controle. Não sei se estou a perceber a pergunta. Eu não sei bem o que ela quer dizer com bandeiras de conveniência. Elizabeth, se quiser falar, Olá, boa noite. Não sei se me Boa noite. conseguem ouvir. Sim, sim. conseguimos sim. Eu estou a falar de longe, mas a internet torna-nos muito perto. Eu vivo na Alemanha também, e estou aqui a desenvolver alguns projetos também com invasoras, mas mais a nível de ciência cidadã. Mas a minha questão era em relação às bandeiras de conveniência, são bandeiras que, por exemplo, a Royal Caribbean e grandes empresas de cruzeiros e algumas também de comércio usam, que são bandeiras de países que ou não têm ligação direta ao mar, que são países completamente interior, ou cuja regulamentação de proteção ambiental é muito, muito branda, e então estas empresas compram o direito de navegar sobre a bandeira deste país, embora sejam empresas ou norte-americanas, ou não interessa de onde, europeias, ou isto ou aquilo, e então navegam sobre a bandeira desse país e não estão sujeitas à regulamentação a que estariam sujeitas no seu país de origem. Ok, Várias navegam com bandeiras do Panamá, por exemplo, e outros países da América do Sul, em que a legislação é muito branda, não só a nível ambiental, também a nível de proteção dos trabalhadores, etc. Portanto, tem muitas implicações, mas a nível ambiental elas têm muito pouca legislação, muito pouca regulamentação, principalmente quando são países completamente interior que não têm qualquer ligação ao mar. Claro. E este tem sido um problema detectado porque não há forma de controlar, e eu estava a perguntar se haveria alguns avanços neste aspecto, se já se teria conseguido alguma coisa neste sentido. Obrigado pela explicação, eu desconhecia, vou tentar saber mais sobre esse assunto. O que lhe posso dizer é que aqui na Madeira, em termos de regulamentação, e mesmo em Portugal, não estamos ainda muito avançados. Agora já existem, em termos de águas de lastro, alguma legislação, as embarcações são obrigadas a ter algum tipo de tecnologia a bordo para combater este problema. Fala-se, por exemplo, eu lembro-me quando estive nas Galápagos, por exemplo, nas Galápagos, as embarcações de recreio que chegam às Galápagos já tem que haver uma vistoria aos cascos destas embarcações antes de entrarem nas Galápagos. Nós não temos isso na Madeira. Nós agora, neste momento, não sei se sabem, mas temos a maior área marinha protegida da Europa, com as selvagens. Foi uma decisão corajosa do governo regional, mas foi só isso, não é? Agora é preciso fazer mais, é preciso ter meios para, no fundo, vigiar as águas e fazer alguma investigação lá. E regulamentar. Portanto, nós, neste momento, se houver as selvagens, por exemplo, que é a área marinha protegida maior da Europa e uma das maiores do Atlântico Norte, não há regulamentação. Portanto, as embarcações podem chegar lá, podem fundear,
e não há problema nenhum, não é? Mas pode haver um problema para o ecossistema, claro. Eu ia só adicionar uma coisa mais ao que o João disse. A Convenção das Águas de Lastro já foi, por exemplo, Portugal ratificou essa convenção está na nossa legislação já desde 2020, foi ratificada em 2017, acho que foi em 2020 ou 2022, e já têm que começar a implementar. Ou seja, os nossos portos vão ter que Exato, começar a fazer a fiscalização das embarcações que entram e vão ter que definir modos, quer de fazer essa fiscalização, porque não podem fiscalizar todo e qualquer barco, vai haver alguns que serão aqueles que eles atribuem maior risco para fiscalizar, e depois vão ter que acompanhar isso com programas de monitorização para perceber se as medidas que estão a ser implementadas estão a surtir algum efeito ou não. Claro que para isso também é suposto termos alguns estudos de base que depois permitam fazer essa comparação e essas tendências. Nem exato, os temos, não é? O João sabe bem disso, que fez agora tem feito o grande levantamento para a Madeira, mas nós ainda não temos em todas as áreas esse levantamento, mas já existem também guidelines para o Foley. Essas não são tão vinculativas, vá, como passarão a ser as águas de lastro ainda, mas começam a haver localmente mais preocupações, mesmo para pequenas embarcações, para tentar lidar com estas questões, mas sim é uma preocupação grande, claro. E na continuação, ainda um bocadinho desta ideia, a Isabel Rovira pergunta-se relativamente às águas de lastro, não há forma de as esterilizar para evitar a contaminação. sim, era o que eu dizia há pouco. Tem havido uma série de testes de algumas tecnologias para isso, com filtros, com radiações ultravioleta, com cloro, existem uma série de testes. Eu ainda não me debrucei muito sobre esse assunto, sei que existe. Nós aqui na Madeira, apesar de termos iniciado a nossa monitorização de espécies não indígenas nos portos e marinas da região ou do arquipélago, e estamos a nos debruçar mais sobre o fouling. A questão das águas de lastro é uma questão mais complexa. Primeiro, porque não temos muitos navios com águas de lastro cá na Madeira. Ou seja, os navios de cruzeiro não têm muitos tanques, na sua maioria não têm tanques de lastro. Os de carga, sim. E nós não temos assim tantos navios de carga como vocês têm aí, por exemplo. E depois, não é fácil ir a bordo, pedir autorizações, é um bocado mais complexo. Ou seja, o nosso avanço científico é muito maior na questão do fouling e do anti-fouling. Já, por exemplo, já trabalhámos com tintas anti-fouling, etc., para simular gradientes de perturbação, mas nunca trabalhámos muito com a questão das águas de lastro. E mesmo em Portugal, só para terminar, a minha querida amiga e colega Paula Chainho, da FECUL, acho que teve envolvida num projeto há uns anos atrás, que era o Inspect. Acho que eles fizeram algumas amostragens de água de lastro, mas não foram muitas. Tem alguns resultados preliminares, mas nunca houve assim muito estudo sobre águas de lastro em Portugal. Ok, muito obrigada. Se calhar, a Eliana é capaz de falar mais disto do que eu, mas o que há é na convenção, a maneira como, onde e como é que se libertam as águas Exato. já limita muito o que pode ser introduzido junto às costas, não é? Um, Estou aqui à procura de uma nova questão. o Vítor Pombeiro deixa um comentário que ele deve ter feito na sequência de algo que se estava a dizer, mas que eu não sei quando é que foi. Ele diz que temos também os casos dos canais feitos pelo homem, como o Suez e o do Panamá. Deve ter sido Exato, algum contexto que nós estávamos a falar. Era no exatamente. início da tua apresentação, exatamente. Sim, esses canais, eu já tive a sorte, quando trabalhei nos Estados Unidos, também trabalhei no Panamá, porque a instituição Smithsonian também está presente no Panamá, e é o sítio ideal para estudar invasões marinhas biológicas, precisamente por causa do canal. E de facto, eu fiz lá um estudo que por acaso publicámos. O canal do Panamá é muito interessante, porque tem cerca de 100 quilómetros e no fundo liga o Pacífico e o Atlântico. E tem um lago no meio, um lago natural a meio. E o que eles fizeram foi, no fundo, cavaram a rocha, não é? E ligaram um sítio ao outro. Mas tem mesmo de facto um canal com água doce, acho que com salinidade de 0,01, e o tempo de passagem em médio de um navio no canal são 12 horas, ou 9 horas, acho eu. E nós fizemos uma experiência que foi sujeitarmos uma espécie, neste caso era um molusco, por esse mesmo número de horas em água doce. E muitas delas sobrevivem.
o que mostra de facto que o canal é de facto, não é bem um vetor, mas é uma passagem de espécies não indígenas de um lado para o outro. E é mais, julgo que é mais no sentido, no sentido Pacífico, Atlântico, acho eu. Temos aqui o Fernando Sousa que faz assim, está a fazer aqui alguns comentários que diz que, pronto, por muita vontade que exista, enquanto os países não se lembrarem de criar medidas reais no combate, e ele fala aqui em termos infestantes, quer terrestres, quer aquáticas, nunca se vai conseguir combater nada. Aqui a política, no caso de Portugal, está muito mal no combate às infestantes, acho que ele está a referir aqui, neste caso, às invasoras. Ahm, Onde deveríamos ter um pano e um pé na defesa do ambiente e nada a defender. Pronto. Tentamos com estas sessões ir fazendo nós parte do trabalho que podemos ir fazendo. Eu posso fazer um ligeiro comentário. Pode A ser. Madeira, por exemplo, é um bom exemplo, quer dizer, mau exemplo nisso. Portanto, nós temos, em termos de aquacultura, nós temos a dourada que não existia cá, não é? E que foi introduzida nos anos 90 para fins da aquacultura. Hoje em dia era impossível, com a legislação que existe, era impossível fazer essa indústria cá. Mas de facto está que foi feita nessa altura. E em água doce a mesma coisa com a truta. E continuamos a produzir truta. Portanto, aí a comunidade, os decisores políticos têm estado mal. Eu espero que a nova geração que vem aí tenha mais consciência ambiental. Sim, e eu sou mais Eu, em defesa de quem não está aqui a defender-se, eu diria que em termos de legislação, nós até temos legislação. Implementá-la é que tem sido um desafio Exato, maior, exato, não é? Porque a exatamente. legislação está feita e a Madeira tem uma legislação muito recente de invasoras e a parte do continente também tem legislação há muitos anos, mas ficamos de facto muito aquém na parte de implementação e depois das vigilâncias e da implementação dos É. planos, do desenvolvimento dos planos. Também já dissemos aqui, desculpa, Elizabeth, e é verdade que na parte, por exemplo, das espécies marinhas, as nossas listas são muito pobres, não é? Há muitas espécies que deveriam estar nestas listas prioritárias, ou pelo menos, porque não estando aí, depois também não são alvo dos fundos, não é? Não são abrangidas pelo financiamento para depois podermos implementar uma série de medidas. E este também é um bocadinho de trabalho parte a parte, quer dos investigadores, de disponibilizar mais cedo esta informação que se vai tendo para podermos depois ajudar também nos decisores a incluir nas regulamentações que se seguem à legislação, não é? Algumas espécies que estejam mais de acordo com os riscos que realmente existem no território, que na nossa área estão um bocadinho mal avaliados, eu diria. Mas não é só em Portugal, infelizmente, não é? Porque a Não, não, área claro que marinha não. está ainda muito aquém do que tem Sim. sido feito em área terrestre ou mesmo Uhum. aquática marinha. Água doce. Sim. Há aqui uma pergunta da Ruth Andrade que pergunta se os dados do Coastwatch podem ser colocados na vossa aplicação. Não sei se o João está familiarizado com o Coastwatch, se não a Ruth Não. também explicar um bocadinho o que é o Coastwatch, e como é que fazemos para identificar as espécies sem ser especialistas na área. Posso começar por essa. Uhum. Difícil, como eu disse, esta não, para já não é uma aplicação, é uma base de dados, é um website neste momento. E depois foi desenhado neste momento foi desenhado para a comunidade científica, ou seja, é mais difícil um cidadão comum poder colocar os dados sozinho, sem ajuda. O que eu diria nesta fase, o ideal era colaborar com um cientista ou um biólogo da área que possa ajudar e possa confirmar de que espécies é que estamos a falar. Relativamente ao Coastwatch, eu não me recordo, não sei o que é, acho que não conheço. Ruth, está online. Se quiser tomar a palavra, não sei se a Ruth consegue falar. Estão-me a ouvir? Ah, sim, força. Eu também sou estudante de mestrado, não tenho conhecimento na área marinha. Se fosse para identificar as espécies terrestres, já seria mais fácil. Pois. O COSTSOT é um sistema de identificação de lixo ao longo das praias, feito por grupos e seja por biólogos ou por comunidades, pelas pessoas. Normalmente está Uhum. associado a agrupamentos escolares. E nós fazemos a identificação de como é que estão as águas interiores superficiais que desembocam nas praias
e muitas vezes, com a colaboração das autarquias, apanhamos o lixo e recolhemos e fazemos identificação, pesamos e fazemos depois ações de, de dispersar esse lixo de forma artística, de forma a sensibilizar as pessoas para o lixo que se encontram nas praias, que muitas vezes é lixo que as próprias pessoas produzem nas próprias praias. Pois. Não, é uma boa ideia tentar integrar outras ferramentas e há outras aplicações deste género. Já falámos aqui do Costwatch, do iNaturalist e há outras, seria excelente, mas eu tenho que falar com o nós temos um grupo de investigação que só faz computer science e fazem a inteligência artificial, tenho que falar com eles para saber se é possível. Eu não vos sei responder esta pergunta agora. E já agora, na Obrigada. linha disto que estamos aqui a falar, o José Alberto Loureiro Pereira também tem aqui um comentário, diz que foi coordenador na sua escola secundária de Paredes para um projeto Erasmus+, denominado em inglês Marine Litter Awareness Through Learning by Doing Together, é o projeto Uhum. MALIA. Envolveu 4 escolas, Portugal, Itália, Chipre e Espanha, e 4 ONGs ambientais. E, no caso deles, a entidade parceira foi o CIMAR, e fizeram recolhas de resíduos marinhos em cada país, e foi impressionante a diversidade de resíduos que encontram nas praias de todos esses países. Um, e depois, junto ainda ao comentário da Maria Cândida, que também está tem a ver com isto, que é, ao fazer a divulgação destes dados à população, não é? Se o objetivo seria também sensibilizar para a limpeza das praias e da costa, mas não só. Queres, assim, comentar estas duas intervenções? A última eu não percebi, deixa-me saber. Relativamente a este projeto, o Mali eu não conhecia. Parece-me bastante interessante, mas em termos de resíduos, estes resíduos, estamos a falar de resíduos, imagino que seja lixo, não é? Tem havido imensas iniciativas com escolas e não só, de amostragens e de campanhas de limpeza de praias e de portos. Nós tentamos participar em algumas, não temos conhecimento de todas as que ocorrem no país, evidentemente. Mas obviamente estamos abertos a explorar mais colaborações. Eu até deixo uma ideia aqui, João. Vocês que agora têm uma Então, equipa de Computer Science e que existem mais bases de dados especificamente a olhar para o lixo, mas não necessariamente a focar nas espécies invasoras ou não, nas espécies que estão associadas ao lixo, se calhar conseguem desenvolver agora com estes novos modelos de computação visual, conseguem fazer um filtro dessas bases de dados e recuperar quais são qual é o lixo, fotografias com lixo que tenham também espécies associadas e acrescentar à vossa base de dados. É uma sim, coisa sim, interessante. para espécies conspícuas talvez seja Sim, exatamente. É. possível. Sim, sim. Tens aqui já muito trabalho, já levas trabalho de cá. Como sempre. E está aqui também uma pergunta muito interessante do Rui Costa que diz, que pergunta se tem alguma informação ou dados suficientes acerca de alguma invasão que tenha tido efeitos positivos em determinados ecossistemas, por exemplo, no repovoamento de corais ou outros organismos que estejam em decréscimo. Invasão positiva. Aí já é uma questão polémica. Uh, mas eu por acaso não sou muito fundamentalista nessa questão. Na Madeira, tanto quanto eu saiba, o que eu vos posso dizer é o seguinte: eu, por acaso, quando cheguei à Madeira, uma das coisas que comecei a fazer e não acabei, ainda tenho isso na gaveta, foi começar a fazer uma espécie de um inventário de todas as espécies não indígenas do arquipélago, terrestres e aquáticas. Mas começou eu lembro-me que só de plantas eram 600 e tal. E lembro-me que eram 18 espécies de formigas, também me lembro disso. Mas isso está agora na gaveta. E no ambiente marinho, nós neste momento, ao longo destes 10 anos, temos só 78, 75, 78. Não são muitas comparado com as terrestres, não é? E a maior parte, eu diria que 95% dessas espécies que inventariamos ao longo dos últimos 10 anos, e nós, atenção, que nós temos um esforço de amostragem bastante grande, nós já mostramos as marinas da região de 3 em 3 meses há 10 anos. Um, ou seja, temos um esforço de amostragem bastante significativo. 90% dessas espécies não têm um impacto negativo. Estão presentes, ocorrem, às vezes desaparecem, depois voltam, mas não têm um impacto negativo. Só agora, muito recentemente, e isto vai de encontro a uma pergunta aqui no chat da Francisca Fernandes, é que nós tivemos o registro da Rugulopteris
Akamure, que é uma espécie, que é uma macroalga, um, e que nós nunca tínhamos visto um desenvolvimento tão rápido desde o momento em que surgiu, e isto foi descoberto por um aluno do nosso doutoramento, que está agora a acabar o doutoramento, o Alejandro, na costa norte da Ilha da Madeira, em São Vicente, numa amostragem completamente fortuita. Estávamos a fazer um outro trabalho e acabámos por nos debruçar sobre esta alga, e num espaço de muito pouco tempo ela começou a expandir-se. E essa sim, é um caso que me preocupa a mim bastante. Já informei as autoridades, ehm, porque devido à sua grande capacidade de invasora. Já está na ilha toda, Costa Norte, Costa Sul, em grandes quantidades, e nós temos quase que um espelho, porque ela ocorreu primeiro nos Açores, com grandes quantidades, e também nas Canárias. Acho que os Açores e as Canárias estão numa situação pior que a nossa, mas nada nos garante que não tenhamos os mesmos problemas. Agora, eu não sei o que é que as autoridades podem fazer, sinceramente. Porque é mesmo de facto a única espécie, até o momento, em 10 anos, que vos posso dizer que tem de facto um impacto mesmo negativo. Impactos positivos, não consigo responder ainda. Aqui na Madeira, não é? Talvez a dourada tenha um impacto positivo, porque no fundo, tanto quanto sei, acho que a Madeira exporta para o continente mais de 70% da produção de dourada. Portanto, as douradas que vocês compram aí nos vossos supermercados provavelmente são daqui da Madeira. Portanto, tem essa utilidade mais pública, não é? Vale para, no fundo, a indústria alimentar. Ok, obrigada. Só um acréscimo, que nós também, na parte terrestre, na parte das plantas que eu conheço melhor, nós também temos muito mais espécies exóticas apenas que não têm aparentemente um comportamento invasor e de grande destruição e com impactos negativos do que depois aquelas que são invasoras e que estão listadas como invasoras, não é? As 600 e tal Claro. feres em terra também não são todas invasoras de maneira nenhuma. Sim, 600 e tal há 10 anos, calhar já são mais. Provavelmente. Mas muitas delas estarão quietas num jardim ou em situações Sim, sim. pontuais e que não são espécies que são invasoras, não é? Eh, Tenham impactos e que tenham grande distribuição e sejam muito presentes. Sim, sim, com certeza. Já me perdi muito com as perguntas todas a surgirem ao mesmo tempo. Há aqui uma série de comentários, mas que eu vou passar, porque já falámos um bocadinho sobre eles, tem a ver com uma série de projetos que têm sido realizados ao longo da costa portuguesa e, nomeadamente, relacionados com a recolha de lixo. Muito intercâmbio já no chat entre pessoas que não se conheciam, eu fico muito contente com isto, mas o chat vai ficar disponível porque fica gravado e depois eu posso partilhar com o João também e ele pode ver isto com mais calma e até contactar alguns de vocês se for esse o caso. Nós avançaríamos agora para outra questão, deixe-me ver se eu me escapar alguma, assim vocês digam, que tem a ver com. E agora eu tinha aqui qualquer coisa. Está aqui uma lista grande de pessoas Está a aqui uma participar. lista, está, eu perdi-me um bocadinho aqui no. Bom, a Cristina Vieira está aqui a fazer que para ser invasão tem que ter impacto negativo. Isso é discutível. E isso é muito discutível. Podíamos estar Mas, aqui a falar 1 hora sobre isso. mas, Não, mas uma coisa é certa: exótico não é sinónimo de invasora. E Não, temos isso muitas não. espécies que vieram de outros territórios, tanto em meio marinho como em meio terrestre, que não são invasoras e que não têm capacidade de reprodução sozinhas e de começar a alastrar e de serem espécies que depois muitas vezes acabam por ter impactos negativos, mas que muitas vezes não são estudados nem conhecidos, e isto daria uma palestra Claro, já por si só. e dava, também, dava. sim, Também há quem defenda como uma invasão que tenha ocorrido há 150 anos, por exemplo, já não é considerada uma invasão e é uma outra coisa, não é? uhum. Também, por exemplo, convém lembrar, por exemplo, no Mediterrâneo tem havido alguns estudos que mostram que eh, algumas espécies invasoras, não é, que entraram, não, que não eram do Mediterrâneo, agora autocontrolam-se. Por exemplo, acho que era o ciganos com a caulerpa, ou seja, era Uhum. uma alga
e um peixe, que o peixe acaba por alimentar-se da espécie que tinha, que estava anteriormente introduzida e até ajuda a fazer esse controle. Depois também há o problema do peixe, não é? Se também, mas, mas há uma relação realmente mais complexa das interações biológicas, que depois os impactos isolados são difíceis de medir, não é? Sim, tem muito também a ver com o equilíbrio do ecossistema. Nós fizemos uma experiência muito interessante uma vez cá que foi, queríamos no fundo provar uma teoria que mostra que as zonas mais com maior com maiores índices de biodiversidade são mais resistentes à invasão. Isto, por exemplo, ocorre muito nos trópicos. Um, e então nós fizemos uma coisa interessante que foi nós colocámos placas de PVC no fundo para serem recortadas por espécies não indígenas dentro de uma área marinha protegida e depois transplantámos ao fim de um ano essa mesma placa para uma marina, no fundo, para forçar uma invasão. Não fizemos ao contrário, o contrário era um desastre, não era? E no fundo estávamos nós a colocar espécies não indígenas dentro da área marinha protegida. Não foi isso que fizemos, foi exatamente ao contrário. Colocámos, foi da área marinha protegida para a marina e provámos um bocado essa teoria. Como as placas tiveram um ano numa zona pristina, sem muita pressão de propagos e sem muitas espécies invasoras, quando foram invadidas na marina, também tiveram lá 3 ou 4 meses, houve ali uma espécie de resistência biótica que ocorreu, o que foi bastante interessante. Foi um estudo experimental, não é? Mas que provou um bocado essa teoria. Obrigada. E a Cristina está aqui a dizer que nós no site dizemos que as invasoras causam impactos e de facto há muitas invasoras que causam impactos e as que são mais distribuídas, pelo menos nas plantas terrestres, têm muitas vezes impactos negativos e mesmo que não estejam quantificados, são de alguma forma conhecidos. Mas há muitas espécies que não se sabe ao certo e que não estão estudadas ao ponto de nós podemos quantificar os impactos, e algumas aparentemente não terão muitos impactos. Um, o Luís Miguel pergunta se há alguns métodos de controle de algas invasoras testados e que tenham dado bons resultados, resultados positivos. Podem ser aplicados na diversidade das nossas costas insulares e continentais? Métodos de controle. Método de controle de algas. Eu, quando vim para Portugal, conheci quando estive no Faial, portanto, nos Açores, e eles lá na altura tinham um problema com uma macroalga, a Caulerpa vebiana, que é uma alga verde, e tinham uma infestação na zona no Porto da Horta, e gastaram muito dinheiro em estratégias de erradicação, nomeadamente com cobertores de cobre, e tentaram também cloro, e não resultou. É um esforço, foi um esforço hercúleo, muito caro, não é nada fácil. Então, a melhor resultado, o melhor remédio é mesmo a prevenção, porque depois de uma invasão ocorrer num ambiente aquático, principalmente marinho, é muito difícil a erradicação. Um, por causa da questão da distribuição vertical também, não é? Eles tentaram vários métodos, recordo-me desses dois, cobertores de cobre e também cloro, para além da questão mais física e mecânica, mas sem sucesso. E julgo que gastaram mais de 1 milhão de euros a tentar erradicar e depois acabaram por desistir. E a alga continua lá. Erradicar seria sempre muito difícil depois de estar tão espalhada, né? Pois. Quanto muito controlar. E eu acho, pode-me ter escapado alguma, Eliana, não sei, Eu mas acho que não, as que estão perguntas que são todas. comentários e que são trocas entre as Surgiu pessoas. aqui agora uma última do Emanuel Almada, hum, e o Emanuel diz que com o aumento da temperatura do oceano na Ilha da Madeira tem originando blooms de cianobactérias, Trichodesmium. Existe alguma amostra das mesmas, alguma predominância de uma espécie alguma nova? Pode piorar? Acaba por ter duas frentes para resolver, turista, não é? Que é a questão do aspecto, e a parte ecológica. Hum, não faço ideia. Quem deve saber, quem estuda este fenómeno, é o meu colega Manfred Kaufmann, da Universidade da Madeira, que neste momento está embarcado numa campanha de mar profundo aqui ao Largo da Madeira.
e acho que ele tinha muito gosto em te explicar isto. Eu não te consigo responder, porque nós não nos debruçamos muito sobre a questão das microalgas. Bom, temos aqui, depois o Emanuel poderá contactar ou tentar saber o nome que acabaste de dar do vosso colega, tentar procurar mais informação. Bom, eu penso Já que passamos da nossa estamos na hora, nossa se calhar, hora, temos É bom aqui. sinal. muito bom sinal. João, mais uma vez, muito obrigada, foi muito interessante. Os comentários também o mostram, aprendemos sempre coisas novas nestas palestras. Obrigada, pela participação. Já sabem, a gravação vai ficar disponível no canal do YouTube, da SPECO, talvez sensivelmente Eu entre. vou colocar aqui. E eu queria deixar, não sei se no início tu fizeste a apresentação da Semana das Invasoras. Mas disse que tu irias fazer no final. Ok. Quero deixar um convite a todos, incluindo ao João, porque de 4 a 12 de maio vai decorrer a Semana sobre Espécies Invasoras em Portugal e Espanha, como tem decorrido nos últimos anos, e portanto deixamos o convite a todos os que estão aqui para organizar atividades. Eu vou também colocar aqui no chat o link da semana no site da SPECO, onde têm um link depois direto para registarem atividades. Podem ser qualquer coisa, desde palestras, ações no terreno, exposições, posts para as redes sociais, aulas, o que seja, o único ponto em comum tem que ser falarem sobre espécies invasoras dos mais diversos grupos taxonómicos e ecossistemas, e conseguirmos chegar a muitos públicos diferentes. Portanto, deixo o convite para todos. Está o link da SPECO. Vou deixar também o link da rede Inveco para que quem quiser se possa inscrever na rede Inveco, na rede portuguesa de estudo e gestão de espécies invasoras, e onde é possível fazer troca de informações e partilhas com os restantes membros. E além disso, vou também deixar uma nota para professores que estejam aqui, que as sessões das invasoras às quartas são reconhecidas, acreditadas como ações de curta duração. Portanto, os professores que estejam interessados podem juntar 3 sessões, as 3 primeiras que já passaram, mas agora esta de fevereiro, março e abril, e depois maio, junho e julho, e cada grupo de 3 dá direito a um certificado de ação de curta duração. Portanto, no fim de cada ciclo podem pedir os certificados para o mail que eu vou colocar aqui, também no chat. E as pessoas que queiram certificados pontuais de uma ação sozinha, sem ser a ação de curta duração, também nos podem pedir os certificados diretamente para a Inveco. Já nos disseram que no final das 3 sessões vai haver algo, um inquérito que nós preenchemos e fica tudo tratado. Sim, sim. Eu estava a dizer esta IVEC porque era o que nós tínhamos anteriormente, peço desculpa. Das ações depois podem pedir diretamente para a formação SPEC, sim. Pronto, mais uma vez boa noite e até à próxima sessão que, deixem-me lembrar-vos, será, tens aí, Elizabeth? Vou colocar aqui também. Inovar na reflorestação e regeneração por resíduos de invasoras. A experiência R3 Forest ou Reforest. É o Florian que vai apresentar. É no dia 20 de março, às 21. Ok, também está aqui o link para as várias sessões das invasoras às quartas, onde podem verificar todo o programa e também podem inscrever-se. Ok. Boa noite a Muito todos. obrigada. Obrigada. Muito Boa obrigado. noite. Foi um